Meus amigos, como resumo dessa playlist Coronavírus e Medicação, para que vocês entendam, eu já começo esse vídeo dizendo o seguinte: não se automediquem. A automedicação pode colocar em risco a sua vida e a vida dos seus familiares. Então a automedicação, ela não deve ser feita. Esse vídeo, ele é somente para conhecimentos gerais. É muito importante que você entenda isso. Então, muitas pessoas estão nos perguntando sobre os medicamentos, o que deve ser feito, o que está sendo feito para coronavírus e assim por diante. Por enquanto, o que tem-se mais realmente de estudo científico e de trabalhos publicados, onde existe um consenso, é o uso da hidroxicloroquina. Em relação à hidroxicloroquina, que tem se falado bastante, né? Cloroquina, hidroxicloroquina, é um medicamento realmente bastante promissor. Vários estudos têm demonstrado, quando associado ao uso de um outro antibiótico chamado azitromicina, essa associação desse antimalárico, antirreumático junto com esse antibiótico tem se mostrado bastante promissor no tratamento de pacientes com Covid-19. Porém, tem que ser tomado com bastante cuidado. O Conselho Federal de Medicina, entendendo isso, liberou o uso da hidroxicloroquina com azitromicina, desde que seja prescrito estritamente pelo médico e com algumas indicações bastante específicas, porque de todos os efeitos colaterais que ela pode provocar, que são efeitos menores, como depressão, como ansiedade, como distúrbios relacionados ao comportamento, assim, que de certa forma não levam à morte do paciente, mas o efeito principal realmente que pode levar à morte do paciente rapidamente é se o paciente já tem alguma doença cardíaca prévia. Então essa doença cardíaca prévia, ela pode ser agravada pelo uso da hidroxicloroquina, porque vai dificultar a condução entre o átrio e o ventrículo do paciente e, além disso, vai aumentar um intervalo de condução que a gente chama intervalo QT. E isso pode justamente piorar bastante os pacientes que já têm doença cardíaca prévia. Uma outra substância que tem se falado muito também é sobre a ivermectina, que é um antiparasitário e que tem ação in vitro, ou seja, em laboratório, ação contra determinados vírus, dentre eles a Covid-19. Tá? Mas a ivermectina foram feitos muitos estudos também para inúmeros outros vírus, né? E mostrou-se que quando a gente aplicava a ivermectina em vivo, ou seja, em pacientes, in vitro em laboratório, em vivo em pacientes, a ivermectina, ela para esses outros vírus não tinha a mesma resposta como em laboratório. Então é algo também a se pensar e mostrar que não é todo resultado que em bancada dá certo, que vai dar certo no ser humano. Tem se falado muito também na nitazoxanida. A nitazoxanida já é um remédio já utilizado já há muito tempo para o tratamento de doenças antiparasitárias e tem uma ação comprovada contra um tipo de vírus chamado rotavírus, que é aquele vírus que causa bastante diarreia. E a equipe do Ministério de Ciência e Tecnologia, comandado pelo astronauta Marcos Pontes, está desenvolvendo pesquisas clínicas com esse tipo de medicamento para o controle do coronavírus. Vamos torcer para que, se realmente esse medicamento ele funcione bem e a gente tenha essa possibilidade terapêutica barata também, né? Porque ela, comparativamente ao uso da hidroxicloroquina, ela é mais barata e também causa muito menos efeitos colaterais. E existem também vários estudos mostrando coisas mais aprimoradas, né, para uso em unidades de terapia intensiva, que nós podemos dizer, inclusive, com o uso dos anticorpos monoclonais, os anticorpos anti-interleucina 6. Nós sabemos que a interleucina 6 é um tipo de interleucina que causa problemas reumatológicos, né? E ela é utilizada para doenças reumatológicas, mas parece que está tendo também uma boa resposta clínica no tratamento do Covid-19. Recentemente, grupos internacionais ligados à terapia genética têm mostrado também a eficácia de uma tecnologia chamada CRISPR. O CRISPR, que é uma proteína que é utilizada já há bilhões de anos de uma forma de proteção das bactérias contra infecções por vírus, chamados bacteriófagos, ela pode ser utilizada também
para o tratamento de infecções virais e bacterianas, porque o CRISPR ele consegue ser reprogramável, ele consegue então fazer com que você reprograme de acordo com o material genético do patógeno e fazer com que ele também simule caso o patógeno, caso o vírus, a bactéria, o fungo, o protozoário, ele sofra algum tipo de mutação. Então, sofrendo essa mutação, o CRISPR, que é essa proteína, se liga ao material genético desse germe e destrói o germe, ou seja, destrói o material genético do germe, fazendo com que ele não se multiplique mais. Então é uma grande esperança também que a humanidade vai ter nos próximos anos. Até porque as vacinas, elas não teriam tanta eficácia, porque existem alguns estudos demonstrando que o coronavírus ele está sofrendo uma certa mutação. Existem estudos que não, que ele está estabilizado, não está se mutando, mas existem já outros que mostram já variações importantes e a gente não sabe a longo prazo se haverá uma grande quantidade de variações. Então precisamos ter realmente tratamentos alternativos, complementares, para que nós possamos então fazer uma abordagem mais eficaz e não depender tanto das vacinas, pelo menos a médio ou longo prazo, tá bom? Um abraço para todos, muito obrigado pela audiência de vocês. Obrigado.